Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Ruth não pôde vir, né? Teve seu perrenguinho. Cada semana é uma que tem seu próprio perrenguinho. Normal, vida de mulher, de mãe. Zélia, quando que lança o disco novo? Ai, gente, esse assunto o disco novo sai nas plataformas na quinta-feira, dia 14. Aí ele sai Agora! inteiro nas plataformas. Agora, tudo agora. Tudo comigo é assim. E tô bem feliz, se chama Agudo Grave e já saiu o single, né? O single tá aí, tá na praça e muitas, sei lá, tanta coisa pra fazer um álbum, né, gente? E a música sempre parece uma mágica, mas a gente trabalha tanto, são todas as camadas, todas as coisas. Então ainda dá pra mim um frio na barriga saber que todo Ah, mundo mas vai que poder bom, ouvir. frio na barriga é bom demais. É bom demais. Você tem saco de aquelas que faz uma pergunta porque é uma dor pessoal minha. Você fica feliz em turnê, viajando pra cacete, saindo da sua casinha toda hora? Porque eu, quando lanço o livro, é uma alegria e já vem com o problema de ter que sair da minha casa. O Tati, essa mistura de coisas sempre vai acontecer. Hoje em dia, 45 anos depois, que eu canto há 45 anos, existe um cansaço. E a gente costuma dizer o seguinte, né, gente? A gente cobra para viajar, não é para cantar. Cantar é de graça. Agora, se você me fizer sair de casa, você vai ter que pagar. Mas tem aquele lance, né, Tati? Quando a gente está lá, tudo se justifica, né? Nossa, Você sim. encontra, se justifica toda uma vida, né? Quando você entra e o público está te esperando e você recebe aquele carinho, ouve a voz das pessoas cantando, depois recebe um feedback, realmente é a recompensa. Mas eu digo assim, são 23 horas, né, por 1 hora de prazer, mas a gente aceita a moeda. A moeda é muito poderosa, sabe? Elisama, como foi seu Dia das Mães? Ai, meu Dia das Mães foi uma delícia. A minha mãe tá aqui, juntei com uma amiga, então a gente jogou jogo de tabuleiro, os maridos que cozinharam e fizeram os pratos que a gente gosta, as crianças se Ai, que reuniram, delícia. assim, foi muito delícia, foi muito ficar em casa, sabe? Eu estava precisando ficar junto, ficar quietinha e nossa, eu tô amando tanto poder proporcionar isso para as crianças e ficar com elas, sabe, assim, o tempo tá voando num tanto, gente. Ontem eu medi as crianças, e aí a minha filha mais nova tá com 1,59, eu tenho 1,65, então daqui a pouco ela tá passando de mim, ela tem 11 anos. Meu filho tá com 1,77, com 13 anos, então assim, Esse é enorme. ontem eu estava saudosa olhando pra eles, assim, sabe, pensando: "Caraca, como o tempo voa, que loucura". Então eu tô com teve um Dia das Mães, nostálgico, mas bem gostoso. E você viu sua mãezinha, Zélia? Como foi? Bom, eu vejo minha mãe todo dia pela internet, falo com ela mais de uma vez por dia, ela é muito presente na minha vida cotidiana, está com 90 anos e a gente vai fazer uma audição aqui do disco aqui em São Paulo e ela está vindo para ouvir com todo mundo. Tenho essa mãe muito presente. Cada etapa, 4 filhos, criou 4 filhos. Se separou do meu pai quando ela tinha, isso eu não me conformo, 35 anos. Eu não me conformo, gente. Não me conformo com uma mulher de 35 anos com 4 filhos. E eu ser um deles, assim, dizer, gente, como elas conseguem? Eu com 35 era uma idiota, com 61 eu sou uma idiota, imagina com 4 filhos para criar. E ela, hoje, sabe, é incrível, né? O tempo, que bom, que privilégio ter minha mãe e poder dar a ela todo o reconhecimento, né? Perdi meu pai há uns 3 ou 4 anos. Uhum. E minha mãe tá aí, eu podendo mimá-la, sabe? E cuidar dela. E a sua mãe é o tipo que sempre, pelo que você está contando, sempre presente em cada lançamento de disco, cada vitória, não era aquela mãe que elogia, porque a clássica mãe é aquela que elogia e põe um defeitinho, aí elogia e põe um defeitinho, essa é a clássica. Claro, ela tem as coisas, né? A gente tem nada é perfeito, por isso que eu acho tão incrível, né? Porque eu vivo ressaltando o que há de humano em nós, né? E eu adoro as humanidades de Dona Luísa, que tem os paradoxos, tem as maluquices, tem onde ela acha que eu devia estar que eu não tô, tem o que ela acha que eu não devia dizer que eu digo, mas tudo a gente foi se ajeitando e acho que onde a gente se harmoniza muito é justamente na música, porque minha mãe é louca por música, tem uma bela voz. Que Então legal. ela de alguma maneira se realiza um pouquinho em mim, mesmo
que ela fizesse diferente do que eu faço. Nós temos um ponto de contato fortíssimo, E ela vem fortíssimo. de avião, ela tá no Rio. Ela vem de avião e vem com uma pessoa com ela, claro, e tal, e eu fico, né? E ela fica, olha, o que vai acontecer? Eu falo, mãe, a gente vai ouvir música. E tem um detalhe importante, mãezinha, não pode cantar, tá? Porque Tem que eu ouvir. mando as músicas novas, ela anota num caderno e decora, gente, e sai cantando. Eu Que falo, não linda! Que pode, mãe, linda. não pode cantar. Enfim, a gente tem muitas coisas engraçadas com relação a isso. Ela viaja menos hoje em dia, então eu dei uma força, já que ela queria vir, eu dei uma força para ela vir e eu postei ela lá no Dia das Mães cantando uma coisinha. E ela é uma figuraça, é muito presente para mim. Eu tenho 3 irmãos, vale lembrar, e eu e minha irmã somos as 2 meninas dela, e a gente está sempre marcando em cima. Muito bom. Eu passei Dia das Mães, eu, minha filha e minha mãe, 3 mulheres. E aí a minha filha decidiu que a gente ia brincar de esconde-esconde. E assim a gente ficou a tarde toda. Minha mãe tem 79 anos. E primeiro a gente brincou de esconde-esconde, depois a gente brincou de show de talentos. A Rita era jurada, minha filha, eu e minha mãe, a gente tinha que mostrar um talento. E aí ela ia dando os prêmios. E a minha mãe resolveu mostrar talentos de ginástica. Só que ela tem vários problemas de coluna. Aí ela mostrava, olha o que eu sei fazer. Aí se entortava toda no chão. Eu pensava, isso não vai acabar bem, né? Quando for meia-noite, eu vou estar recebendo mensagem, eu tô cheio de dor. Mas foi muito fofo, foi muito fofo. Minha filha, não, vovó, vai ter que fazer, senão a mamãe vai ganhar. Aí minha mãe assoviou, cantou, dançou, teve show de talentos. Que Cara, eu acho delícia, muito gente. incrível esse poder que as crianças têm de arrancar a seriedade da gente, assim, trazer a alegria na unha, né, elas puxam da gente, assim, a alegria, bota a seriedade para o lado, assim, de um jeito muito muito incrível. Você bota 2 adultas, sua mãe fazendo um show de talento, sabe. Tem cenas que eu vejo também que eu fico boba. E o seu, Cris? Meu Dia das Mães foi tranquilo, não tive com meu filho. Meu filho está num momento aí, vivendo a vida dele, viajando, curtindo. Mas passei, por exemplo, minha mãe já faleceu. E aí eu passei com uma das minhas tias, né? Eu tenho falado muito sobre como as mulheres que estão no nosso entorno e que muitas vezes ocupam esse lugar da maternidade para gente, ou também se tornam filhas. E aí, para mim, foi muito importante estar com a minha família, assim. Eu sinto muita saudade da minha mãe. Quanto tempo você perdeu sua mãe? Esse ano faz 7 anos. E nós éramos muito parceiras, nós éramos sócias, trabalhávamos juntas. Então, assim, foi um momento. É saudade, né? Saudade, Ela estava saudade. doentinha? O que Não, aconteceu? não, foi um AVC. Minha mãe teve um AVC hemorrágico. E olha que loucura, meninas. A minha mãe, ela era uma mulher bastante sábia e ela sempre deixava tudo muito organizado. Ela morreu com tudo organizado. Tudo organizado. Colocou pijaminha, vou dormir. Aí, de repente, estou passando mal. No final do dia já tinha feito tudo. Era uma mulher empreendedora, ela tinha um restaurante. E aí, na segunda-feira, os clientes amavam uma torta que ela só fazia no domingo. E aí ela fez a torta e faleceu. Na terça-feira nós abrimos o restaurante e comemos a torta Que que ela tinha feito. lindo, cara, que lindo. Que lindo e que Comemos a Quanto dor, torta. né? significado, né? Muito, 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 muito. E assim, a história da minha mãe é cheia de conexões, assim, sabe? Que você fala assim, gente, como é que essa mulher sabia? Por que ela fez isso? Decisões que minha mãe tomava, que depois você vai conectando e tudo resolve uma questão, assim. E ela era jovem, morreu jovem. 66, morreu jovem. Ela e meu pai, os dois faleceram da mesma maneira. Isso é uma característica, né, de populações negras, periféricas, né? Essa morte sempre essa faixa etária de morte sempre muito mais baixa. Meu pai faleceu aos 60 anos e coincidentemente os dois morreram da mesma coisa, AVC hemorrágico. E aí depois eu fui ao médico, né? Porque todo mundo falava assim, vai ao médico, você tem que descobrir o que estava acontecendo. E a orientação que eu recebi do médico foi que, na verdade, isso não é genético, foi uma triste coincidência, que talvez também tenha sido muito provocada por estilos de vida, né? E aí, estresse,
desafios. Os meus pais foram duas pessoas que vieram, minha mãe veio do norte de Minas, meu pai veio do Nordeste, duas pessoas que vieram para São Paulo fugidos da fome, de inúmeros desafios, né, sociais, e conseguiram juntos ascender aqui em São Paulo, mas infelizmente tiveram uma jornada de vida curta, mas muito intensa e muito bonita, porque a nossa família foi uma família muito feliz e eu fui uma pessoa muito amada dentro do ambiente dos meus Ai, pais. que lindo, Cris. Que Que bom lindo, isso. Cris, que lindo. O que fica é isso, né? Para lidar é tão bom você poder saber que teve o privilégio de ser amada desse jeito e poder trazer isso com você. Você é filha única, não? Não, eu tenho um irmão mais novo, que é o Marcelo, uma pessoa com deficiência intelectual, fez aniversário ontem, 43 anos, e eu que sou responsável hoje pelo Marcelo, né? Uhum. E aí fiquei com essa jornada também aí de cuidado, né? Fui uma pessoa criada para cuidar, mas a minha mãe falava assim, filha, eu sinto muito, eu não tenho outra opção. Eu não queria te deixar, ter que te ensinar a lidar com essas questões. Eu sei o quanto isso não é seu, mas eu não tenho outra opção. Uhum. Nossa, mas que bom que ela te falava isso. Cara, é isso que eu tô pensando, que coisa linda ela conseguir falar pra você: "Eu sei que isso não é seu e eu sinto muito que isso esteja recaindo sobre você", porque o caminho que a maioria das pessoas passou pela vida é o adulto chegar e jogar no seu colo, as responsabilidades são dele, né, então a gente cresce ouvindo: "A culpa é sua, você me fez fazer isso, você deveria". E aí a tua mãe chega lá e fala: "Não, ó, eu só tenho você, sinto muito", né. Cara, isso significa tanto, né, tanto. E isso significa muito e é muito louco, porque assim, se você for olhar para minha mãe, era uma mulher que estudou, só teve o primeiro ano, na minha época era ginásio, hoje é o quê, gente? Ensino fundamental. Teve só o ensino fundamental e uma mulher extremamente inteligente, com muito conhecimento da vida. E isso eram conversas muito normais na minha casa, essa conversa essa coisa do cuidado, isso não deveria ser seu. Eu com 6 anos eu já tinha que lidar com a minha vida ali sozinha, porque minha mãe já estava correndo atrás de cuidados para o Marcelo, né? E aí ela também falava muito, eu não queria que você ficasse sozinha, mas eu também não tenho outra opção, vai ter que ficar sozinha, eu não queria que você tivesse que tomar conta de coisas da sua vida agora, mas infelizmente, filha, não posso. Então isso sempre foi muito conversado. Então, por mais hoje eu tenho muitas questões com isso, porque também são jornadas do cuidado que eu não escolhi para mim, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo, a maneira como isso foi apresentada, me foi apresentado, faz com que eu tenha uma outra visão sobre isso, né? E isso para mim foi muito, muito valioso. Então, por isso que eu sinto também muita saudade da minha mãe, porque minha mãe era aquela parcerona, minha mãe foi Nossa, aquela devia que falou ser bom assim, pedir conselho de tudo pra ela. super. E assim, minha mãe, todas as minhas amigas se aconselhavam com ela. Eu postei coisa da minha mãe, e as amigas estão todas assim, ai, que saudade! Eu devia ter ouvido os conselhos dela, não sei o que. Não, não. A minha mãe, por exemplo, ela era a pessoa que falava assim pra mim, ó, você não precisa de homem pra ser feliz, tá? Se quiser casar, casa. Se não quiser, a sua felicidade não depende disso. Se você quiser ter filho, pense muito bem antes de ter, porque a felicidade de uma mulher não tá atrelada a ter filhos, sabe? Minha mãe trazia uma realidade assim muito necessária para a educação de uma mulher nos dias em que ela me criou e ainda vejo isso como necessário nos dias atuais, né? Nossa, que incrível ela, que precisa, né? Que consciência, muito bonito. E o seu irmão mora com você, Cris? Agora mora. Antes a gente morava em apartamento separado, porque eu tive uma época que eu queria buscar a minha individualidade. Só que ficou caro. Custa E cara a aí individualidade. custa caro a Custa caro individualidade. danada. Mas ele teria como morar sozinho. Teria. Ele tem uma certa autonomia, ele trabalha, ele consegue fazer muitas atividades sozinho e outras não. As atividades básicas de autocuidado, banho, locomoção para ir trabalhar, para ir conviver com outras pessoas, ele consegue fazer isso numa boa. É mais com relação a atividades mais específicas, cuidados do patrimônio bancário dele, ele não conseguiria resolver questões. Ele faz algumas compras, né? Ele
a gente conseguiu permitir com que ele tivesse muita autonomia. E isso foi uma coisa que também foi um sucesso da minha mãe, porque as pessoas falavam que ele não ia escrever, que ele não ia ler, que ele não ia trabalhar, e minha mãe falava, vai sim, porque ele precisa, ele tem. Então, assim, minha mãe correu muito atrás, ele pôs ele para estudar, quando acreditou, agora vai trabalhar, e o trabalho dele é completamente operacional, jornada 6 por 1 num restaurante de fast food. Mas ele gosta bastante desse trabalho, eu tenho trazido para ele não tem muito essa reflexão, por exemplo, do quanto esse trabalho às vezes é um pouco nocivo, porque tira dele alguns direitos ao descanso, né? A ter momentos que às vezes ele quer fazer uma coisa que eu falo para ele, você não pode, porque de sábado você não pode tirar folga, né? Por isso que você precisa ser a favor de que a jornada modifique, para que você possa ter direito a esses descansos e tal, assim. E ele é muito bacana, ele é um menino super do bem, a gente tenta ser o mais parceiros possíveis, né? Mas somos irmãos, né? Lógico, então tem Uma hora dá uma brigas, tem brigadinha, tem discussões, jeito. lógico, normal e tal. Ele é uma pessoa com deficiência, então muitas das atitudes do Marcelo são bem infantilizadas, mas eu, graças a Deus, eu tenho uma rede muito boa. Eu tenho uma tia que me auxilia muito com o Marcelo, e eu construo, sabe? Eu vou buscando redes. Então, por exemplo, o Marcelo faz luta. E aí o professor da luta, eu chamei um dia ele para conversar, falar da condição do Marcelo. Foi um cara que super abraçou. Então ele é um cara que, por exemplo, o Marcelo respeita. Tem algumas conversas que precisam ser feitas com um homem, que não é uma mulher que vai conseguir trazer. E não porque eu não consiga falar disso, mas é porque a gente sabe o quanto o outro ouve diferente, né? Então ele toma isso para ele. O Marcelo também participa de um grupo de pessoas com deficiência, adultos, que eles têm um grupo que eles saem pela cidade, desbravando a cidade. Eles vão andar de metrô, eles vão para o cinema, eles vão vão para o estádio, comer, vão para balada. Semana que vem vão para uma balada à noite, fazer coisas de convívio social que qualquer pessoa, tenha ela uma deficiência ou não, merece viver, né? Óbvio, óbvio. Ouvindo você falar, Cris, eu pensei em como a gente se torna cuidadora, né? Eu tô num momento e eu fiquei pensando, você trabalha pra caramba, você também tem seu filho, você também tem que ter os seus horários de lazer, mas você cuida do seu irmão. Eu faço coisa pra caramba, tenho minha filha pequenininha e cada dia que passa eu me torno mais mãe, cuidadora dos meus pais, que é uma experiência que cada vez está se tornando mais intensa. Meu pai com 84, minha mãe com 79. Meu pai, ele insiste em morar sozinho numa casa com escada, uma casa, um sobradinho, assim, uma casa que tem uma escada e sobe para um andarzinho de cima. Ele mora ali perto do metrô Carrão, na Zona Leste. Ele não quer sair de lá, ele é amigo de todas as pessoas da rua. E ele fica numa cadeira de balanço no portão, cumprimentando todo mundo que passa, é a alegria da vida dele. Recentemente, assim, de 5, 6 anos para cá, todos os amigos dele morreram, todos. Ele tinha 8 melhores amigos da vida toda. Todos morreram. Então a diversão dele é ficar nesse portão que bate um solzinho, tem um jardinzinho a casa e ele vai conversando com os vizinhos. Eu quero trazer ele mais perto, para um apartamento e perto de mim. Não dá para ele, tem uma doença chamada neuropatia, ele não sente a sola do pé direito. Como que um senhor de 84 anos de idade que não sente a sola do pé direito vai continuar morando numa casa que tem escada? Só que eu falo isso para ele todos os dias e todos os dias ele fala: "Se você me tirar daqui eu morro", porque é a rua que tem os amigos dele e tal. Fora o sofrimento desses amigos que morreram, ele fez amizade ali com um vizinho ou outro. Eu penso nisso o dia todo. Eu sou filha única, né. E eu assim, eu não como é que eu vou trazer esses 2 para morar comigo? Os 2 não moram juntos há 40 anos, eles separaram, eu tinha 5, então há 42 anos, não se dão bem. Eu já gasto uma fortuna para manter 3 casas, porque eu mantenho a minha, a dele e a dela. Não tenho condições de pagar cuidador na casa dela e mais cuidador na casa dele. Não consigo falar com eles o tempo todo. Eu não sei muito o que fazer, sabe. Como que tá para você, Elisama? Sua mãe tá com quantos anos? Meus pais são jovens. Meus pais têm 65.
Ai, que ótimo. Quer dizer, vão fazer 65 esse ano, os 2. São super O meu jovens. Super pai jovens. o meu pai mora em Porto Seguro, meu pai é casado. Assim, meu pai me dá zero trabalho. Na época da pandemia, fiquei estressada porque não tomou vacina, aquele pacote todo, né, mas, meu pai é um homem muito saudável, muito, absurdamente saudável. E a minha mãe, a gente é muito próxima, a gente ficou, muito próxima. A minha mãe teve câncer de mama em 2018. E aí a gente ficou nesse lugar que muda o lugar, né, você fica meio mais cuidadora, então eu que ia acompanhar o hospital, eu que fazia tudo e aí volta e meia ela vem e passa 5 meses comigo, 4 meses na minha casa. Recentemente eu estava para entregar um livro e tô com outro livro na cabeça, assim, entreguei um de não ficção e tô com a ficção na cabeça. Eu falei: "Ô mãe, fica uns dias comigo, porque você me ajuda a pensar nas coisas da casa e tal, eu fico tranquila". Então, assim, ela vem, fica comigo aqui, a gente se diverte junto, a gente dá risada, então a gente tem uma relação muito gostosa. Mas ontem a gente passou em frente a uma casa de repouso bem bonita que tem aqui perto de casa, né. Eu falei: "Ó mãe, quando você tiver com 80 e pouco, eu vou lhe deixar aqui de manhã pra senhora brincar com suas amiguinhas e de noite eu venho lhe buscar". "Você tá me falando o quê?" Eu fiz: "Ué, que nem a gente deixa a criança em creche, vou lhe deixar aqui com suas amigas e de noite eu venho lhe buscar". Mas é isso, quando eu paro pra pensar, assim, é complexo, né, acho que com meu pai eu penso menos, porque como ele é casado, ele tem a vida dele lá, ela eu tô junto o tempo inteiro, ela tem a minha e a minha irmã, ponto, tem as irmãs dela que estão Os meus pais só têm a mim, é desesperador. É muito pesado. O meu pai, ele tinha muito amigo, qualquer coisa eu nem ficava sabendo, ele caiu uma vez, se machucou, fiquei sabendo, ele já estava 1 semana, os pontos já tinham cicatrizado, porque ele tinha essa rede de amigos, todos morreram, todos, ele não ficou um amigo dele vivo. Isso deve ser uma dor também que, pelo amor de Deus, né, você perder todos os seus ele já tá assim, tipo, né. E a minha mãe, ela foi muito sempre viveu muito grudada em mim, não fez muitos amigos, tem uma prima ou outra que ela conversa, mas mesmo assim pouco, não é próxima aos irmãos, ela só tem a mim, só. E ele agora também só tem a mim. E eu penso nisso o dia inteiro, é como eu me assim, a minha filha tem 8 anos, mas tá aqui comigo. Eles são crianças de 5 anos que estão cada um numa casa sozinho, e ninguém quer sair de onde ele o meu pai não quer sair de onde ele tá. A minha mãe acho que até sairia e viria morar comigo, mas ia ser um perrengue inimaginável na minha vida, porque ela ia se meter em tudo, 24 horas por dia, ia ser uma coisa muito ruim para ela inclusive, porque eu ia ficar de saco cheio e isso ia ser terrível para ela. Eu fico muito sem saber o que fazer. A sua mora com quem, Zélia? Minha mãe, com 57 anos, ela se casou de novo e deu pra gente um padrasto maravilhoso, que era o Dalton, que era mais velho que ela, sei lá, não sei exatamente quanto tempo, mas um bom tempo, e amava ir ficando velho. A pessoa que eu conheci que mais amava ser velho era o Dalton. E ele trouxe isso para nossa família, um velhinho, eu chamava ele de Senhor Jetson, que era de um desenho animado, gente, para quem não sabe, futurista da minha época. Então você chegava em casa, às vezes o Dalton estava sentado assistindo Shoptime, quando não tinha ainda essas coisas de comprar, ele comprava pela internet. Comprava uns paliteiros que eram um pinguim, um para cada um. O pinguim fazia assim, pegava o palitinho. Era um homem com uma alma simples, um humor danado. Quando eu comecei a vir para São Paulo, eu ia a Niterói visitar ele e a minha tia amada, que infelizmente a gente perdeu, morava na rua da minha mãe. Aí eu ia lá visitá-la, ele dizia: "Você ainda sabe andar aqui?" Sabe, tinha um humorzinho, me pegava, dizia, querendo dizer que eu estava paulista, não sei o quê. Então a minha mãe, que se separou do meu pai, não casou mais, e foi uma vida super dura, quando foi ficando mais velha, encontrou esse homem incrível, se conheceram passeando num parque em Niterói, os dois tinham vivido em Brasília, é uma história um pouco longa, mas ele era amigo já da família, do meu pai, não da gente. Meu pai, quando separou da minha mãe, foi para casa dele, mas uma coisa totalmente distante da gente Olha já. só! Quando meu pai ligava, ele dizia: "O nosso marido", no telefone. Ai, que Ele homem era, ótimo. ele era um fofo. Ele, infelizmente, morreu com 99. Nós já estávamos preparando a festa, porque ele queria muito fazer 100. Ele amava. Às vezes eu sentava e dizia: "Ai, estamos velho, né, Dalton?" Ele dizia: "Eu não." De você, fale por você. Então, e ele viajava muito com a mamãe para me ver cantar. Entrava no ônibus da equipe, viajava de uma cidade para outra. Eles tinham
ele deu uma vida muito legal para minha mãe dentro do que eles fizeram. Ele morreu recentemente, tem acho que 2 anos só. Ah, E é aí, olha mesmo? que loucura, a primeira vez que a minha mãe ia morar sozinha, porque morava com os pais, sai dos pais para o marido, né? Aí se separou do meu pai, mas estava sempre com o filho. E aí eu fiquei com o coração apertado, eu, meus irmãos, a gente pensando, tá? E aí ela disse que não gosta muito de dormir de luz apagada, mas é uma mulher muito corajosa. Menino, em 1 mês que ele tinha morrido, 2, eu morando aqui, fico culpada às vezes de estar longe. Fui falar com ela, ela disse, olha, falei, mãe, vamos falar sério. Eu converso muito com ela, converso tudo com ela, tudo. É incrível como a nossa maturidade nos fez bem. Tudo, qualquer assunto a gente fala. E aí eu falei, e aí, mãe, eu preciso saber como você está se sentindo. Ela falou, fico louca, vai dar 4 da tarde para eu ficar sozinha. Então, eu falei, então tá, então a gente vai combinar uma coisa. Quando isso mudar, você vai me dizer. Muito bom. Você é lúcida, você é funcional. Nenhum de nós vai se meter na tua vida, mas você vai me prometer que você vai me dizer. Outro dia, deve ter já 1 ano, ela me passou uma mensagem toda pela internet, pelo Zap. Aí falou: você disse para eu te dizer, então eu tô te dizendo, eu não quero mais ficar sozinha. Aí, pá, conversa, vamos ver o que a gente vai fazer. Minha mãe é uma mulher muito generosa, muito. Então todo mundo que trabalha com ela trabalha há muito tempo e é louco por ela. Então as pessoas que trabalham com ela, que é uma cozinheira, uma passadeira, e a Marizinha é uma história linda, fala rápido isso também, que é uma fã minha, que de tanto conviver conosco, e minha mãe abraça as pessoas, minha mãe é muito grata, quer agradar minha mãe, diz que gosta de mim. Vocês devem conhecer, vocês são mães, vocês devem conhecer Sei. essa modalidade. Isso ela pira. Então, Marizinha mudou para Niterói, olha, Marizinha vai ficar vindo fazer as refeições aqui. Falei, claro, ok. Marizinha foi entrando na família de uma maneira, gente, já faz anos, anos. Meu padrasto amava ela. Ela começou passeando com os cachorrinhos, tem 2 chihuahuas lá em casa. Ela hoje é o braço direito da minha mãe. É ela que vai viajar com a mamãe para cá agora. Marizinha é tudo na vida. O que elas fizeram? Elas fizeram um Um revezamento. rodízio. Então, não botar ninguém estranho dentro de casa. São pessoas que, por exemplo, a minha mãe ajudou a China, que é a nossa cozinheira, a filha dela completou o curso de enfermagem, minha mãe deu tudo para ela. E tem o neto da China, as histórias são lindas. Fez cursinho, sabe? Porque minha mãe foi lá. Então ela agrega. E eu falo, mãe, você está fazendo uma coisa muito importante sem saber. Você não está perpetuando um negócio. Você está fazendo as Exatamente. pessoas evoluírem. Então, e ela agora teve esse retorno, sabe? Porque ela está precisando de companhia. Eu estou morando aqui e agora as pessoas que trabalham com ela, que a gente ama, que são todas familiares para nós, que a gente conhece há milênios, estão cuidando da minha mãe. É bonito. Eu quero lançar aqui o seguinte anúncio, que é você que gosta dos meus livros, que se existe uma Marizinha dentro de É isso você, aí. entendeu? Tô aí há 20 anos escrevendo, entendeu? Você que leu meus livros, acompanha minha coluna, meus podcasts, gosta muito de mim. Seja uma Marizinha em minha vida. Marizinha literária, apareça. Marizinha literária, poxa. E é assim, não está conseguindo falar com a mamãe? Alô, Marizinha, cadê mamãe? O que Exato. houve? Ela desligou o celular, porque tá não sei aonde. É uma fofura. Mais do que uma fofura, uma relação de confiança, sabe? Que foi feita ao longo de 20 anos, sabe? É Demais, bacana, é demais. bacana. Lindo, todo mundo contou histórias lindas das mães, muito, muito gostoso. Mas eu quero falar da Helena Raquel, que eu fiquei muito impressionada, que é uma pastora da Baixada Fluminense. Eu não conhecia. E ela fez uma pregação que viralizou, né? Super furou as bolhas sobre violência doméstica. E nessa pregação ela fala: para de orar pelo teu marido violento, abusivo, e comece a orar por si mesmo e pelos seus filhos. E ela fala isso com uma força, com uma raiva desse homem misógino, violento, justamente porque ela escuta muitas mulheres dizendo: não, o meu marido abusa da minha filha, mas eu tenho que orar para Deus, porque Deus vai curar ele. E ela ficou indignada, ela falou: como que uma mãe tá olhando para um homem violento dentro de casa e não para a própria filha sendo abusada? Então ela foi e fez essa pregação que eu achei
fortíssima e furou bolha mesmo, né, porque a Janja repostou, mas também a Michele Bolsonaro repostou. Então, para quem ainda não viu, é a pastora Helena Raquel. E aí eu queria ouvir se vocês, né, a Elisama tem uma história com igreja evangélica, né, Elisama? Tem, os meus pais se conheceram na igreja. Meu pai é pastor. E tinha uma incongruência para mim dentro da igreja que era constante, de ver esses homens, muitos homens violentos, homens que traíam, de ver a irmãzinha chegar chorando, contando que apanhou, contando que o homem saiu bêbado na sexta e só chegou em casa na segunda, e toda a igreja se ajoelhava para orar pelo marido da irmãzinha. E aquilo me dava uma raiva, porque eu sou uma pessoa de muitos ódios, e aquilo me dava uma raiva de ver as pessoas orando. E assim, cara, todo mundo aqui pode fazer alguma coisa. E era muito interessante, por quê? Porque eu nunca vi a igreja ser omissa, a comunidade evangélica ali da igreja ser omissa em nenhuma outra situação afora o casamento. Então, assim, a sensação de família que se tem na igreja, ela é real, ela é verdadeira. Eu falo muito com a galera progressista de: "Gente, não vai criticando o evangélico da forma que vocês estão fazendo, porque tem gente que só achou família ali, só achou comunidade ali, só achou pertencimento ali dentro". Eu assisti, não foi nenhuma nem 2 vezes, a irmãzinha chegar e falar que choveu e inundou a casa dela e ela sair dali com lugar para dormir, com lugar para os filhos dormirem, lugar para comer a semana inteira, e a gente fazendo a igreja inteira fazendo vaquinha para comprar uma geladeira nova para o irmão, um fogão novo para o irmão. A minha vida inteira, eu usei uma mochila pior que a outra, não somente porque meus pais não tinham dinheiro para comprar, mas que se entrasse o dinheiro, meu pai ia comprar do irmão da igreja. Se qualquer pessoa da igreja fizesse qualquer coisa que fosse, não, irmão não sei quezinho tá precisando, a gente vai chamar irmão não sei quezinho. Então assim, tinha um senso de comunidade que eu sempre achei bonito, e que para mim era natural, que eu fui agora adulta, que eu fui perceber que as pessoas não crescem com isso. Assim, eu tinha todo mundo ali, eu chamava de tia. Tem uma história que eu adoro contar, na igreja da minha mãe, na igreja dos meus pais, quando uma mulher mais jovem engravidava, uma mulher mais velha e mais experiente adotava essa grávida. Então ela ficava responsável pelo cuidado dessa grávida. Ela dava conselhos, ela ajudava a cuidar do bebê. Então eu tenho hoje, até hoje eu chamo a mulher que ajudou minha mãe, de mamãe. Eu chamo ela até minha mãe e chamo ela de mamãe Sônia, ainda chamo ela de mamãe, porque eu cresci chamando ela de mamãe, por conta desse vínculo. Mas quando a história era: ele saiu bêbado e só chegou na segunda, ele me bateu, ele bateu na nossa filha, ninguém se mexia, porque ali tinha um véu muito sagrado dentro daquela família, e o homem é o cabeça da casa, o que você tem que fazer é orar para que ele mude, porque você como mulher precisa ser submissa, e você não vai mudar esse homem. Aquilo me chocava, porque eu pensava: "Mas como? Como que vocês não deixam a irmã passar fome? Todo mundo tá aqui correndo, mas bota um homem no meio da história?". A conversa mudava completamente de figura, na disponibilidade de interferir naquilo. Então, quando você vê uma pastora fazendo aquela pregação, o meu coração se encheu de alegria no nível, porque assim, quantas mulheres precisavam escutar aquilo, porque é verdade, gente, elas sentam e vão orar. E o irmão da igreja acha que está fazendo tudo por você, indo para sua casa orar com você. Então, várias vezes: "Irmã, a gente vai orar na sua casa, a gente vai ungir a sua casa". Assim, não amor, não, a gente vai tirar a irmã da violência. É, que estuprador não tem que ser ungido não, que é o que ela fala, né. Mas é o que a igreja faz, é o que a igreja aprendeu a fazer. Esse vínculo, ele era tratado de uma forma completamente diferente. Todo o resto não, mas falava assim: é o marido, o marido bateu, então vamos orar irmã, vamos orar que ele vai". Quantas vezes a igreja inteira orava, e a gente estava: "Ó, como assim vocês estão orando?". E ela acabou de contar que ela apanhou, que ele é um péssimo marido, como assim tá todo mundo orando, sabe. Era muito assustador para mim perceber isso, e ainda é muito assustador perceber o quanto continua. Dia desses eu recebi uma carta de um ouvinte do meu podcast, né, porque eu tenho um podcast, o Chá de Coragem, que eu respondo os e-mails, as cartas das ouvintes, né.
E aí ela falava, e gente, a minha sensação é que eu tinha voltado para 1990 e que eu estava no banco da igreja de novo, pequena ali, com 6, 7 anos, sabe? Assim, como ainda está falando isso? Como alguém ainda está falando isso? Ela falava, como minha mãe falou há muito tempo. A gente vive numa bolha, a gente não tem noção, a gente realmente não tem noção de como as pessoas estão vivendo fora dessa bolha. E a gente acha que a gente está aqui em 2026 e que está tudo tão diferente, mas tem uma galera vivendo ainda em 1961, sabe? Que a gente precisa acordar. E o que aquela mulher fez, e eu imagino a briga que ela comprou dentro da igreja. Porque é um absurdo, assim, não se mexe em casamento, sabe? O que máximo que você vai fazer pela irmãzinha é orar. Não, amor, você pode orar pela mudança dele, ele pode mudar lá longe de você. Não tem que ser com você. Você não precisa Você parar de pode orar por orar ele, ele não. preso, que é onde ele tem que Ora com estar. ele lá na cadeia. Muitas vezes morrem, né, Elisama? As mulheres morrem. Tem uma estatística enorme de evangélicas que morreram e que tem essa violência. Eu estava vendo, só para ilustrar, eu gosto muito de ouvir a Sara Zara, né? E ela estava falando sobre aquele evento. Era um evento, Elisama deve saber, muito importante dentro do mundo evangélico. E um evento de 10 dias, não era um evento de um dia. E é um evento, Gedeões, né, que chama, Gideões. é um evento onde, para você falar, é uma honra você falar, sabe? Não é qualquer pastor que vai chegar lá e falar, tem todo um protocolo, né? Tem uma coisa que você tem que atingir para chegar lá. Então ela não estava em qualquer lugar, ela não estava numa igreja no meio de um lugar que ninguém sabe o que já seria muito louvável, mas ela estava num lugar de muita evidência. Então ela sabia o que ela estava fazendo. Então é muito louvável, já para usar esse vocabulário um pouco, é muito louvável e eu estive olhando um pouco e vendo que tem gente, por exemplo, no comentário que eu fiz, que eu falei, eu sempre não consigo não comentar, quase sempre comento alguma coisa, veio alguém e disse assim, você está falando aí, Zélia, você sabia que ela é bolsonarista? Eu falei, cara, é aí que a gente erra. É aí que a gente erra. Não importa em quem ela votou, importa que ela está falando a favor da vida. Exato. E se ela votou em você sabe quem, e está aqui fazendo esse discurso, é uma evolução para todos nós, para a gente ver que a vida não é uma linha reta. A gente tem um monte de curvas e abismos de onde a gente tem que voltar. E foi nessa que eu fui antes já há algum tempo, eu estou nessa, sabe, Elisama? Por isso é tão legal para mim ouvir você falar essas coisas, porque eu estava muito nessa posição há alguns anos. E a gente não vê como a gente é ridículo e radical do jeito que a gente critica nos outros, né? Então, eu fui tentar ler e me informar um pouco. E um dos livros que eu li foi esse aqui. Se chama Povo de Deus, Quem são os Evangélicos e por que eles importam, de Juliano Speyer. E eu assim, as coisas se abriram muito para mim depois disso, de ver a história das coisas, o protestantismo histórico, depois Pentecostes, neopentecostal, o que é, como é que é isso, que tem a ver com a mobilidade social, sabe? Dentro da igreja, as pessoas que não são nada fora dela são alguma coisa e ascendem na vida e têm voz. Então a gente não sabe de nada. E ele fala uma coisa nesse livro que foi um soco na minha cara, que a gente tem preconceito de ver, porque tem muita gente lá dentro, muita gente preta, parda, pobre na igreja. O nosso problema aqui fora dela é ver essas pessoas não se vitimizando e vendo que tem valor e ascendendo. Entendeu? Então, claro, tem um monte de distorções, porque a moeda moral é muito triste. E, às vezes, a religião vira uma camisa de força, até para quem está lá dentro. Mas eu estou falando como pessoa que observa, não estou aqui julgando isso, porque eu não tenho capacidade nem vivência para isso. Mas sou aqui a branquinha que fica olhando um monte de coisas e que tem obrigação de dizer, não, peraí, eu não sei nada sobre esse assunto. Por que no Brasil, nos anos 70, eram 5% de evangélicos? E agora 1/3 do nosso país é evangélico. 31 milhões de pessoas votaram em você sabe quem. Isso aí não é uma coisa qualquer. Não são 31 milhões de pessoas que não valem nada. As pessoas têm seu valor, né? E então
a gente falar disso é muito importante. Essa pastora me empolgou muito também, gente, por causa desse livro e dessa vontade, assim. Eu que não tenho religião, eu votei, gente, isso é uma coisa louca para mim. Eu votei no pastor Henrique Vieira, Eu no também Rio. gosto muito dele. Ele é um cara que eu amo. Aquele texto do Emicida, do Amarelo, no final, É que fala de amor, demais. que eu É não posso ouvir, demais. que eu choro, é dele, Tati. Ele escreveu. Ele é um cara, ele é um homem. Nossa, e ele só mergulha. Eu até, às vezes, eu mando uma mensagenzinha assim, tipo, tudo bem? Você tá bem? Eu também Eu tenho, amo. conheci ele e sou, assim como eu fui eleitora de Marielle, tenho muito orgulho disso, tenho orgulho de dizer que sou eleitora do pastor Henrique Vieira. Eu só vou fazer um parênteses, então, que a Ana Virginia Balussier, que é repórter da Folha, e ela tem vários livros, ela estuda, né, as religiões e principalmente os evangélicos, e ela tem um trabalho super importante, tem o livro dela que saiu pela Todavia, O Púlpito, e ela é uma mulher progressista, de esquerda, mas na nossa bolha ela tem gente que fala, ai, Ana Virgínia, que fica falando, puxando, passando pano, puxando saco de evangélico. A bolha progressista tem muito preconceito, e isso é de uma estupidez E perde, gigantesca. né? E só perde. Perde demais. Perde muito, porque o problema não é a religião, o problema é o discurso, a associação da religião com discursos de poder. O problema não é a religião que causa a violência, o problema está no silenciamento da mulher dentro da igreja. A gente precisa acabar com esse discurso que faz com que as mulheres acreditem que o silêncio é uma escolha moral. Tem uma pesquisa que eu quis trazer para vocês aqui, que eu acho muito legal, que é uma pesquisa que chama Visível e Invisível, é a vitimização de mulheres no Brasil. É uma pesquisa que já é o 5º ano que é realizada pelo Fórum, o Fórum de Segurança Pública brasileiro. Ele faz essa pesquisa e ele entrevista mulheres. E em 2025, na pesquisa do ano passado, foi a primeira vez que eles fizeram uma pesquisa com mulheres perguntando religião. E aí todas as mulheres entrevistadas, 42,7% das mulheres que declararam já ter sofrido violência doméstica são evangélicas, se dizem evangélicas, contra 35% que se dizem católicas e o restante que se identificam aí dentro de outras religiões. Isso é um número muito importante, porque a gente tem uma maioria de vítimas dentro da igreja evangélica. E 61% dessas mulheres que sofrem violência dentro da igreja evangélica, o primeiro lugar que elas procuram ajuda é a igreja. A igreja é o que a Elisama falou, é a rede de apoio dessas mulheres, não só para buscar ajuda com relação à violência doméstica, mas para todo e qualquer tipo de ajuda. Se o filho está usando drogas, é na igreja que ela busca ajuda. Se ela está sem comida, é na igreja que ela busca ajuda. E por que ela confia na igreja? A igreja, mesmo dando para ela um discurso que não a liberte, resolve os problemas dela. E aí, assim, ela não é orientada a ir na delegacia denunciar, porque a maioria delas, o que elas disseram para essa pesquisa, o que elas ouvem? Ó, elas recebem o acolhimento, e aí elas ouvem que elas precisam orar mais, que Deus vai transformar esse marido se elas orarem mais. Elas não devem denunciar, porque senão elas vão destruir a família. E um discurso que é bem perigoso e que a gente conhece muito, que é a mulher sábia edifica o lar. Na igreja, vocês não têm noção do quantas pregações elas são baseadas na mulher sábia edifica o lar. É uma das coisas que Para eu mais escutei na garantir, minha né? vida Para garantir inteira. que elas vão ficar. Para garantir que elas vão inteira. ficar. Se o lar está desmoronando, você não foi sábio o suficiente. Então, entra um desespero de pastor. Aí você conversa com a mulher do pastor para falar, irmã, me ajude a ser mais sábia, porque eu não estou enxergando alguma coisa. Porque você acha que o problema está em você. Sim, porque elas estão o tempo inteiro, né, recebendo um discurso, né, de submissão. E essa mulher quem que é essa mulher sábia? É a mulher quieta, silenciosa, a mulher que não reclama, a mulher que não faz a família passar vergonha, a mulher que não é objeto de apontamento dentro da igreja. O que eu acho que a gente precisa mesmo é entender como é que a gente faz para se aproximar dessas mulheres, para que elas tenham um discurso de informação e reflexão
que possa com que elas mais à frente façam escolhas, porque até o momento elas estão sendo conduzidas a só aceitar. E talvez, né, eu acho que a gente precisa, porque eu gosto muito de falar de uma coisa muito importante, gente, a religião não é um problema. Hoje, sendo brasileiro, cara, você tem que ter uma religião. Não dá para ser brasileiro e não ter fé. Tem que ter Exatamente. fé, gente. Não tem condições da gente viver, da gente ser uma pessoa preta no Brasil e não ter fé, ser uma mulher no Brasil e não ter fé, você ser uma pessoa periférica, vivendo as inúmeras desigualdades que a gente vive hoje, você não ter fé, você precisa ter fé para continuar, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Não dá para tirar a religião do nosso povo, não dá para entrar num embate com os evangélicos, porque nós já sabemos o poder que eles têm e como eles construíram tudo isso. O que a gente, enquanto progressista, precisa é entender como é que a gente se alicia a essas mulheres. Eu fiz essa pergunta há alguns anos atrás para a Aniele Franco, falando para ela assim, hoje a gente tem aqui uma maioria de votos de direita que estão dentro das igrejas e é uma maioria muito silenciosa. Não é gente que sai para fazer motociata. É gente que não se pronuncia em público sobre o seu voto. E quem é essa maioria? Mulheres negras periféricas dentro das igrejas evangélicas. Esse voto de direita, essa maioria é delas. Como é que a gente chega nessas mulheres? Elas precisam saber que esse voto não as liberta, mas sim as aprisiona. A minha pergunta, Cris, é se a gente quer essas mulheres ou se a gente só quer o voto dessas mulheres. Porque se a gente quer só os votos dessas mulheres, a gente não vai fazer nada com elas. A gente não quer essas mulheres. O branco PSOL, o branco progressista de esquerda, de um nível superior e blá 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 e blá blá blá, e títulos, ele quer falar sobre essas mulheres, ele quer falar para essas mulheres, ele não quer falar com essas mulheres. E se ele não quer falar com essas mulheres, elas vão achar quem fale com elas. Quem escute, porque não é sobre falar, amor, porque falar todo mundo fala. Quem é que tá escutando de verdade elas? Quem quer essa mulher perto? Quem é que vai estar do lado dela quando o filho dela, quando ela estiver chorando porque o filho dela tá no problemão, tá devendo? Porque eu já vi a igreja todinha fazer vaquinha. Quem é que vai estar do lado dela? Então a gente quer o voto, a gente não quer a pessoa, a gente não quer a convivência, ela não lê os livros que a gente leu, ela não escuta os cantores que a gente escuta. Então não, eu posso falar para ela, com ela não, né, o que é que ela tem para me ofertar? Estamos colhendo, estamos Aí estamos colhendo. falando de outro problema antes desse, né? Outro problema bem grande, tão grande quanto, né? Que é isso de você não só olhar, mas tomar para si, né? Tomar para si de alguma maneira, tentar participar de alguma maneira. Esse é um grande desafio que precisa ser, como tudo que a gente precisa resolver, precisa ser parar de negar que isso existe, né? Fica parecendo que a gente é muito aberto, porque a gente está vendo coisas, não está vendo nada, né? Ah, mas a gente é muito legal. As situações de tem um psicanalista que eu amo repetir o cara, porque eu adoro a teoria dele, é o Ferenczi. O Ferenczi fala do desmentido, que é essa ideia de quando você vive uma coisa e você não encontra com quem conversar, você vai conversar, fala: "Nossa, essa dor", e a pessoa fala: "Não, mas não tá doendo não, você tá exagerando". Como isso te retraumatiza. E os maiores desmentidos que eu tive na minha vida em relação ao racismo foi com pessoas brancas progressistas. Foi quando eu cheguei e falei: "Olha, isso foi violento". Eu não, Elisama, você me conhece. Não, não, eu acho que a Helena entendeu errado, Helena, minha filha. Eu acho que você entendeu errado, porque eu sou muito legal. Eu li Franz Fanon, como assim eu agi desse jeito? Entende? A gente não quer olhar para nossa sujeira. E se você não olha para sua sujeira, você não vai conseguir limpar, meu amor. Sabe quando é que a gente consegue limpar? Quando a gente fala: "Nossa, o quarto tá bagunçado, preciso limpar o quarto". Se eu olhar e falar: "Não, mas eu sou uma pessoa muito limpinha, não tenho um quarto bagunçado, meu quarto é Nossa, maravilhoso". perfeito, perfeito. É negação, né, Lisama? É o tal do primeiro passo que a Grada Quilomba fala. É o primeiro passo para você ser realmente uma pessoa antirracista. Parar de negar que você é. Uhum. Né? E parar de negar isso que você está falando, a dor do outro, né? Ouvir a dor, E a cara, a gente dor nega é o a tempo dor. inteiro. Muito, muito importante tudo que vocês falaram. Eu vou ler aqui um texto do Instagram da Helena Raquel. Existe algo que a igreja não pode mais fazer, se omitir. Não existe unção que justifique abuso. Não existe chamado que autorize agressão. Se agride, não representa Deus. Ungido não é abusador. Ungido não é agressor. A verdade precisa ser dita com clareza.
Se é pastor, se é obreiro, se é membro, mas fere, oprime, violenta, isso não é autoridade espiritual, isso é pecado. E pecado não se protege, se confronta. Se você está vivendo ou presenciando isso, não se cale. O silêncio nunca foi a vontade de Deus. A igreja precisa voltar a ser lugar de cura, não de medo, e onde a verdade é a libertação. Eu quero ser amiga da Raquel, gente. Meu Aí Deus! você vai me falar que ela não é boa o suficiente porque ela não votou em quem você queria que ela votasse e que o discurso dela não serve pra nada? Aqui, Ah, ó, gente, faça-me um tem muita gente favor. que votou junto e que tá fazendo tudo ao Ela contrário, tá fazendo mais pelas mulheres do que muita gente tá aí escrevendo no comentário dela. botando a cara. E olha, ela botou a cara e ela tá apanhando dos seus, provavelmente, né? O que Sim, tá... com E certeza ela botou a absoluta. cara lá. O nível de coragem dessa mulher é impressionante. E a voz dela falando Nossa, ela é um fala negócio. assim! Ela, É sabe, ela muito veio. poderoso! É E a gente está lindo! acostumado a ouvir coisas que para mim soam tão distantes de mim, quando faladas assim. Quando ela começou, quando eu vi que ela, gente, ela tá, não, peraí, a voz é dela mesmo? Eu fiquei confusa, falei, que mulher é essa, assim, que força. E ela usou a força e a moral dela dentro daquele contexto para falar uma coisa a favor da mulher e contra o agressor. É o contrário do que a gente está falando, né, Lisão? Ela foi. Sim. Vou ter que chamar o momento dicas, porque Elisama precisa buscar sua filha na escola, Pelo né? amor de Deus, vamos lá. Falando em Dia das Mães. O que vocês leram, viram, assistiram recentemente? Eu conheci esses dias o trabalho de uma moça que chama Esther do Violino. É uma mulher negra periférica, que faz algo que chama funk erudito. Minha gente, ela Uau! toca violino lindamente, ela pega uma música de Ela é funk e maravilhosa. faz no violino. Além de ser linda, porque ela é um escândalo, dá um tilt na sua cabeça, porque ela tá ali com uma música clássica, né, ela tá ali com um violino, um instrumento que não costuma estar nas nossas mãos. E quando está nas nossas mãos, a gente se comporta como tal, como para ser merecedora daquele instrumento. E ela vai lá e toca lindamente enquanto ela baixa a raba no chão, sacou? Então assim, é um Nossa, negócio que maravilha! da gente. Você olha para ela e fala: "Meu Deus". Pensa, que coordenação, Eliane, coordenação maravilhosa. Tá com o violino baixando. Eu tenho dificuldade só de bater a raba, imagina tocando violino. Vi um monte de vídeo com a minha filha, eu falei: "Filha, vem cá, vê isso aqui, você precisa ver uma mulher dessa fazendo isso aqui". Então, eu Esther já do travo, violino, caiu o achei. lápis no chão, eu tenho que baixar, eu já travei. Pois é, meu amor, Esther do violino, Esther com S, achei Que fantástico. lindo, que lindo. Vou procurar. Elisama, vai lá buscar a criança, que eu Vou tô lá, preocupada gente. com você. Ó, Um vai lá. beijo! Beijo, Saudade querida. Beijo. Até breve. E você, Zélia? Aí, cara, vou indicar uma coisa que não é super nova. Eu tô fazendo o roteiro do Prêmio da Música e tô mergulhado em Cazuza. E o livro, quem lançou o livro foi a Lucinha Araújo, já que foi Dia das Mães. Essa é uma mãe muito importante para o Brasil. Muito. Né? E o nome do livro, gente, que ela lançou com a história dele, fotos e textos, é Eu Protegi Teu Nome por Amor. Nossa! Eu fico arrepiada, que é uma frase dele, ela usa para ele. Eu vou indicar que vocês mergulhem um pouco nesse livro dessa mãe e desse artista. Quando eu morrer, na minha lápide vai estar escrito: eu não protegi seu nome por amor, porque todos os caras que eu amei, eu esculachei em livro. Tá, mas aqui é mãe e filho, né? Aí Mas mãe ela e é mãe filho. e filho. É. vai estar na minha lápide. Eu não protegi teu nome por amor próprio, né? Quanto mais eu amo, mais eu esculacho em livro, mas eu tô melhorando, a análise tá me ajudando. Você sabe que a minha mãe, quando ela separou do meu pai, ela começou o processo de querer separar, eu tinha 5 e ela conseguiu separar, eu já tinha mais de 8. Porque era uma época que se o homem não topava separar, o juiz não dava separação. É absurdo, assim, um absurdo. E ela conseguiu separar. E eu lembro que em uma das conversas com a minha mãe, meu pai era muito ciumento, pegava no pé dela, não queria que ela trabalhasse, uma coisa horrível, assim, muito machista, tal. Só que o juiz não dava separação porque falava: ele não bate em você, por que você quer separar? Você não apanha, né? Ela falava: porque eu não gosto mais dele, não, isso não é motivo para acabar com uma família. Enfim, mas aí 3 anos tentando, ela conseguiu separar porque pegou uma juíza mulher que ajudou ela. E eu lembro que em uma das conversas com a minha mãe estava me explicando por que o amor acabou, e ela falou assim: minha filha, quando o Cazuza canta Segredos de Liquidificador e o seu pai olha para mim e fala: esse cara não fala coisa com coisa,
isso me faz não conseguir amar ele. Eu nunca esqueci essa, porque minha mãe falava segredos de liquidificador quer É dizer tanta lindo. coisa, e o seu pai fala: "Que bosta, essa frase não quer dizer nada". E aí eu não consigo Você amar vai um homem que desadmirando, né? Você vai exato, eu desadmirando nunca um pouco. esqueci, eu tinha tipo 9 anos quando minha mãe falou isso, e para o resto da vida eu pensei: "Essa é uma pessoa que não ia entender segredos de liquidificador", então Pode não, crer, né, pode me crer. É marcou. uma boa medida, né? É uma boa É uma boa medida, isso me medida. marcou. Eu vou dar duas dicas. A primeira dica, a minha filha é alucinada por Michael Jackson, e ela me fez voltar a ouvir muito e a gostar muito. A gente não sabe direito o que que aconteceu, se era pedófilo, se não era. Eu já tive por uma década eu cancelei ele na minha vida, não punha a música dele em festa, mas enfim, a música separando da pessoa fez com que É eu voltasse. sensacional. É sensacional, eu não sei o que aconteceu ali, não vou passar pano, mas também não vou acusar, mas estava muito sem ouvir por causa da minha filha. Minha filha faz aula de hip hop para aprender a dançar Michael, porque ela é realmente alucinada, ela só fala dele. Eu fui com ela ao cinema ver o filme do Michael. E eu tive a sorte, eu fiquei sabendo que isso aconteceu em várias sessões. Eu tive a sorte de pegar uma sessão em que tinha muita gente preta e eles dançavam e gritavam durante o filme. Eu não tive essa sorte, eu queria tanto. Mas foi tão bonito, foi tão legal, e a minha filha levou 2 amigos que também gostam da idade dela, todos com 8 anos, assim, e eu fiquei com vontade de novo para ver se eu tenho essa sorte. E fica todo mundo gritando, os gritinhos do Michael, e eu tinha lido que isso estava acontecendo, né, e eu tive a sorte, não peguei uma sessão que super tinha, mas tinha. Rolou algumas brigas, inclusive, né? Teve uma Ah, é? galera Em cinema? rolou por causa disso, que tinha uma galera que queria silêncio, gente que acha que essas pessoas não sabem se comportar, na Ai, gente, o mais verdade. emocionante era ver A essa emoção. experiência disso, né? Pô, é Cara, Não, eu achei tá demais. vivo, né? sensacional. Tá E vivo. O você gostou do filme? sobrinho O sobrinho, tô O sobrinho, chocada. ele dança igual, é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada. Eu quero Mas ver. são anos de treino, hein? Você viu? Eu tô aqui em casa também, tá rolando assim esse interesse geral pelo Michael, e quem voltou a ficar obcecado foi meu irmão. Então meu irmão só fala disso, meu irmão tem alguns hiperfocos, né? Então agora é o Michael. E uma coisa muito importante pra gente, o Paulo da Costa é um grande músico brasileiro que morou muito, né? Que agora tem um Sim, documentário sobre ele. lindo, que inclusive tem com uma música do Ele Michael Jackson. toca na música, aparece ele tocando no documentário com Quincy Jones e muitos outros artistas internacionais, e gravou nesses clássicos aí do Michael. Procure saber. É uma Ai, que maravilha. demais. Paulo da Costa. O Paulo da Assistam o Costa. documentário, Paulo da Costa. A outra dica é que eu fui no show do Djavan, pelo amor de Deus. Eu também. Não, Você corta a tava amizade com lá? vocês duas. Fui, Tava. não quero mais Não, amizade. Cris, não, fica, Cris. Você Eu foi tô com sexta ou inveja de quem sábado? foi no Eu fui show. sábado. Eu fui na sexta, que pena que eu não te, a gente Ai, não ia se adorar te ver esbarrou. lá. Nossa, quando ele cantou Oceano, 50 mil pessoas cantando junto, eu achei que eu Não, fosse morrer. esse vídeo eu já interagi com ele Gente, 1000 as vezes. pessoas cantam um show praticamente todo, e é assim, a Inteiro. emoção de ver um estádio cantando música brasileira. As pessoas cantando tudo. Lindo, 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 lindo. O Quando ele Oceano eu abre achei com que eu fosse sina, morrer. Cris, ele abre com sina. Quando começou, eu já o meu olho encheu d'água. Quando ele entrou no palco, as lágrimas corriam. Eu falei, que é isso, gente? É a nossa 77 vida, anos, né? gato pra caramba, sexy. Um repertório inacreditável. Não, todas as músicas, eu falei pro meu namorado, pro Lucas, meu namorado, eu falei, todas as músicas eram músicas que embalaram algum sofrimento amoroso que eu tive dos 15 até mês passado. É impressionante, é a história da minha choradeira por relações amorosas. Que É lindo. Um muito oceano foda. de lágrimas. É um oceano de Ô, lágrimas. Zélia, e você fez muito sucesso cantando Djavan também, né? Poxa, eu gravei Cigano num songbook, e a coisa veio vindo assim. E já cantei muito, muito Djavan. Já cantei muito à noite, né, Cris? Fui cantora da noite, cantava muito Djavan. E tá sempre tá no sangue, tá na vontade de cantar, né? De ser cantora. É muito forte, muito forte. Gente, eu vou ter que encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu quero falar uma coisa que eu vou falar porque eu fiquei chateada, assim, não vou falar porque me sinto obrigada, podia não falar nada, mas fiquei chateada comigo.
No episódio passado, a gente fala, e nessa parte eu não me arrependo, que algumas críticas que saíram, resenhas que saíram, não pegou bem pra gente. A gente leu, achou que tinha ali, em vez de estar criticando a obra, estava criticando a pessoa. Então a gente falou de um crítico que foi falar do disco da Marina, que é um cara que chama João, e a gente acabou falando também do Gustavo Alonso, que saíram 2 textos dele na Folha, 2 críticas que, para mim, não achei muito de bom gosto, assim, quando ele fala da Marília Mendonça e quando ele fala também do Kleber, né, do filme Agente Secreto. Acho que até aí a gente falar que as críticas não caíram bem é totalmente, né, assim como ele, legítimo, e dessa parte eu não tiro nada. Só que eu falei que ele, numa reunião que teve na Folha, ele já era para ter acabado ali o encontro, encerrar lindamente com o Drauzio, e ele, num momento muito vaidoso, a gente já todo mundo ali querendo tomar o café da manhã, ele resolveu falar depois do Drauzio. E acusei ele de vaidade, que eu não acho que é exatamente um grande xingamento. Adoraria que quando me xingassem nas redes sociais, me xingassem só de vaidosa. Me xingo de coisa muito pior, né? Mas ele ficou chateado, ele conversou com várias pessoas da Folha que falaram: não foi nada disso, ainda estava aberto ao público para fazer pergunta, você não quis tirar ali a luz do Drauzio e tal. E aí, assim, ele fez um texto até para a Folha, né, falando: poxa, conversei com 10 pessoas, sei lá, não fala número, mas conversei com algumas pessoas que falaram: não, a Tati está viajando, não aconteceu nada disso. Depois do Drauzio ainda foi aberto para perguntas e respostas. Então, nesta parte específica, que a minha criativamente inventou, talvez pela fome absurda que eu estava para tomar o café da manhã, eu fiquei com a sensação de que já era para ter encerrado e ele ainda levantou e quis lá se aparecer, e estava errada mesmo. E aí, por essa parte específica, eu queria pedir desculpa para ele. E Legal você falar, Tati. porque acho Ótimo, que foi um ótimo. erro ali, fiquei chateada mesmo, escrevi para ele, falei: olha, Gustavo, eu tô chateada, vi ali um momento de vaidade, porque eu sou muito vaidosa, eu faria isso, eu levantaria e ficaria falando numa hora indevida, eu faria isso. E quando me xingam de vaidosa, eu nem acho muito que é um xingamento, mas como chateou ele, não tem por que chatear, é uma coisa que acho que de fato não aconteceu, então pedi desculpa para ele, ele não pediu, ninguém está me fazendo fazer isso, eu estou fazendo porque fiquei chateada, quando eu li o texto dele pensei: porra, por que fui também agora inventar esse negócio aí da minha cabeça, entendeu? Então, continuo não achando as críticas dele muito. Não é o tipo de crítica que eu leio e penso: atacou o que tinha que atacar, eu achei que tem uma coisa ali que não é de muito bom gosto. Acho que isso é do jogo, mas a parte que inventei ali que ele quis aparecer, eu peço desculpa. Então, só fazendo esse, né? Mas Legal, fica aí um Tati. convite para toda a internet, quando quiser me xingar, pode me chamar de vaidosa, porque De esse é o mais vaidosa. leve de todos que eu sou xingada, esse aí tá o mais leve. Nossa, eu também nunca ouvi esse xingamento. Ninguém me chama de vaidosa, não. Esse tipo de xingamento não cabe para nós mulheres. Eles sempre xingam o nosso físico. É sempre a atacam o honra, nosso né? físico, Ou é honra a ou é o nossa físico, honra. né? Vaidosa! E nós somos vaidosas por sermos quem somos. Pronto. Próxima reunião na Folha, não vou deixar o Drauzio encerrar, eu vou levantar na cadeira e vou encerrar depois de Drauzio. Farei isso. Mas assim, agora sério, fiquei chateada mesmo, desculpa, Gustavo, e tá tudo certo. Vamos em Legal, a gente frente. erra e a gente admite, é importante, e vamos Que é o lá. melhor. É isso. Então, é isso. Até semana que vem, não. Porque a gente grava quinzenal, quero gravar semanal. Vou convencer essas mulheres a fazer semanal. Até o próximo programa. Um Até, beijo. obrigada, gente, obrigada. Segue aqui beijo, esse meninas. canal, por favor. Eu preciso de seguidor, preciso de publi. Vamos em frente e até a próxima. Valeu, meninas. Até! Beijo. Tchau. Reparação histérica. Reparação histérica.